Boa noite, povo de Deus, povo abençoado da Quadrangular do Taquaral. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal online do nosso propósito de 120 dias. Hoje estamos completando o nosso dia 98. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém! Amanhã já nós entramos no dia 99 e presta atenção, domingo, 100º dia desse propósito. Quando você iniciou, você imaginou que você ia chegar até o final? E que bênção! Deus tem estado conosco, temos tido grandes revelações, grandes experiências da parte de Deus, e eu fico feliz de você aí, até nessa parte final do propósito, você está empenhado em tua palavra e no teu compromisso. Pessoal, é o momento mais especial das nossas sextas-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo exclusivamente pelo YouTube. Amém? Então, se você está sentindo falta de alguém aí, compartilha esse link, menciona a pessoa nos comentários, manda lá no WhatsApp dela para ela vir conosco nesse momento de reflexão, onde a gente vai digerir aí os últimos dias desse propósito que foi tremendo, E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nós superarmos um passado de dor. Vamos falar sobre a importância de nós termos uma atitude, a nossa vida estar em movimento para vivermos milagre. Vamos falar sobre excelência, que como nós vamos ver, é sempre acompanhado de uma disposição da gente trabalhar arduamente em busca da excelência. Falaremos também um pouquinho sobre parte financeira, hábitos milionários, nós criarmos uma galinha, aleluia, para que a gente tenha uma poupança e um rendimento extra. Então vai ser muito bom, segura aí e lembrando que a partir de segunda-feira, dia 28 de junho, amém? Aqui há 2 dias nós vamos iniciar o nosso terceiro e último ciclo de jejum. Então aproveita para esses próximos dias aí, você dá uma abusada naquilo que você vai jejuar, porque a partir de segunda-feira estaremos aí iniciando os últimos 21 dias finais do propósito com poderoso jejum. Então já esteja pensando aquilo que você vai se abster nesses dias, porque eu creio que as grandes e maiores experiências que Deus vai oferecer para nós, Ele reservou para essa reta final, para aqueles que romperam nesses últimos dias, amém? Então se prepara, já informa a todos que nós vamos estar nesse propósito abençoado. Vamos lá então, gente, palavra do dia 93, que nós meditamos aí no dia 20 de junho, falou sobre a importância de a gente não olhar para o lugar onde nós estivermos. Ou seja, você já percebeu que um veículo, o tamanho do retrovisor é bem menor do que o tamanho do para-brisa, não é mesmo? O para-brisa é muito grande e o retrovisor pequenininho. Por quê? Porque o objetivo é que a gente não olhe excessivamente para trás, porque senão a gente pode cometer acidentes, não é mesmo? Por isso que o retrovisor é pequeno. E ele vai tratar sobre isso. Nós precisamos olhar mais para frente e menos para trás. Pare de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você pode estar. Olha só, muitas pessoas, infelizmente, elas, por conta de um trauma, uma decepção, elas decidem se fixar naquele ambiente da dor do passado. E isso é uma das coisas que mais limitam a prosperidade de alguém, não é mesmo? A capacidade dela avançar. É quando ela se entrega a esse sentimento de mágoa, de ressentimento, de uma dor passada. E olha só que frase poderosa, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aquele que desperdiça o hoje, lamentando ontem, vai desperdiçar o amanhã lamentando o hoje. Então, nós precisamos entender que o nosso passado, gente, ele deve servir como uma experiência. Mas a gente não consegue mudar o nosso passado.
e dependendo muitas vezes daquilo que a gente excessivamente valoriza do passado, isso pode roubar a nossa oportunidade do quê? De mudar o amanhã. Então, você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu amanhã a partir dessa disposição de você perdoar essa pessoa que te fez mal, você superar, né, esse luto. Eu não sei o que Deus vai tratar contigo, mas Ele quer que a gente continue olhando para frente. E pare de dar desculpas em relação ao seu passado. Talvez você hoje, né, está cheio de desculpas pelo qual você ainda não olha para frente. E eu ouvi uma frase essa semana poderosa que diz assim, até anotei aqui, as desculpas, elas até podem convencer pessoas, mas elas não mudam histórias. Então as desculpas que você dá, talvez até convença o seu marido, o seu filho, o seu irmão, o seu chefe, mas isso não muda a sua história. Porque enquanto você continua dando essas desculpas, a sua vida continua patinando. Então, que Deus te dê, né, uma força, te dê uma capacidade de você romper com aquele passado que te aprisiona e você avançar em nome de Jesus. Outra coisa que foi tratado aqui, gente, foi sobre a importância da atitude, ou o princípio do movimento. E ele diz que sem movimento não há crescimento. Você se lembra quando Deus começa a criar os céus, a terra, todo aquele processo criativo de Deus? A Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Olha que coisa interessante. Então, gente, é a partir do movimento que as coisas elas são criadas. Então, a pessoa, né, que era encontrada por Jesus, a pessoa que tinha muitas vezes um encontro com Cristo, ela era sempre desafiada a se colocar em movimento. Quando Deus olhava para um paralítico, o que ele dizia? Levanta, toma a tua cama e anda. Olha só. Aquele homem estava parado, mas Deus desafiava ele ao movimento. Ao homem da mão atrofiada, ele diz assim, olha, estende a sua mão. Por que Deus fazia isso? Porque o movimento ele provoca mudanças. Lá no tanque de Betesda, o anjo vinha, ele agitava as águas, colocava as águas em movimento e daí o milagre acontecia. Então, para que você possa alcançar também os seus sonhos, os seus objetivos, eles serão alcançados apenas quando você estiver em movimento. E ele cita aqui uma frase bacana que diz assim, quem quer obter o leite não deve ficar sentado, olha só, num banquinho no meio do campo, esperando que a vaca se aproxime. Não é? Você deve ter sim sonhos, objetivos, projetos, metas, muitas delas aí, colocadas nesse painel de oração, mas a pergunta que eu faço para você é, você está em movimento em direção a elas? Para que Deus possa fazer o mais, amém? E permitir que você alcance isso, você não pode estar parado, esperando que a vaca chegue até que você. Não, de jeito nenhum. Se posiciona, porque cada movimento conta. Mexa-se que o Senhor te guiará à vitória. Graças a Deus, você fica com essa palavra? Agora, nos dias 97 e 96, o autor tratou sobre excelência, acompanhada de um trabalho árduo. Gente, olha só a variedade de preciosidades que nós temos sido edificados todos os dias. Estamos falando sobre superação de um passado de dor, sobre a importância de atitude, nós estarmos em movimento, a importância de nós buscarmos a nossa excelência. Olha que riqueza de conteúdo, não é mesmo? Por isso que a gente tem sido transformado dia após dia. E olha lá o que vai dizer aqui, persiga a excelência. Provérbios 22, 29, diz assim, viste o homem diligente na sua obra, perante reis
ele será colocado. Ou seja, aquele homem que é dedicado, aquele homem que se propõe a fazer sempre o melhor naquilo que está diante dele, perante reis será colocado. E ele vai citar aqui o exemplo, né, de um escritor chamado Verdi, que ele, quando tinha 80 anos de idade, ele vai assumir um desafio de compor mais uma ópera. Olha só, um músico, né? Mais uma ópera que seria a ópera mais difícil que ele havia feito até então, no final da vida dele. E daí perguntaram, né? Por que, mais uma vez, você já tem sucesso, você já conquistou tudo que você queria? Ele vai dizer assim, ó, durante toda a minha vida como músico, eu lutei para atingir a perfeição. E ela sempre me escapou. Certamente eu tinha a obrigação de tentar mais uma vez. Ele entendeu algo que nós vamos perceber. A excelência e a perfeição, ela vem, não é ao acaso, não é na primeira tentativa. Ela vem a partir do quê? De uma repetição, através de um trabalho rigoroso e árduo. E ele vai citar aqui os exemplos, olha só, de uma obra-prima chamada Guerra e Paz, do Leon Tolstói, que ele escreveu ela, ó, pelo menos 7 vezes, uma repetição de 7 vezes naquela obra enorme, é um livro muito grande. Para quê? Porque cada repetição havia um aperfeiçoamento, cada repetição havia uma melhora. Então, meus amados, eu os incentivo a isso. Eu não sei o que Deus lhe colocou nas mãos para você fazer. As portas serão abertas para que isso, né, para você, a partir da excelência com que você faz. Faça tudo excelente. No seu ministério, na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa, na dedicação com seus filhos. E ele encerra dizendo assim, ó, se um homem é chamado para ser um gari, ele deve limpar as ruas da mesma maneira que Michelangelo pintava, ou que Beethoven fazia música, ou que Shakespeare escrevia poesia. Ele deve limpar as ruas tão bem que os exércitos celestiais e da terra vão parar e dizer, aqui viveu um grande gari que fazia o seu trabalho muito bem. Então não importa qual é o seu encargo, qual é a sua incumbência. Eu creio que aonde você está, mesmo que seja o pouco, a excelência naquilo que você faz pode abrir portas e, como diz aqui em Provérbios, aleluia, você sendo diligente, você será colocado diante de reis. Nós vamos ver a importância para a gente alcançarmos essa excelência no quê? Na capacidade da gente repetir, ou a gente trabalhar arduamente. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, ó, o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário, não é mesmo? E ó, esses grandes, principalmente esportistas, nós vamos ver que um Michael Jordan, ele foi talvez o maior jogador de basquete, sabe por quê? Porque ele, após o treino, quando todos iam embora, ele continuava arremessando milhares de bolas para alcançar a perfeição. Rogério Ceni também, todos iam embora, mas ele continuava cobrando cerca de 200 faltas por treinamento. Então, a excelência ela não acontece ao acaso, ela acontece a partir de uma disposição de você trabalhar arduamente. Talvez você se afrouxou aí em alguma área da sua vida, reveja isso, peça para que o Espírito Santo comece um novo tempo em busca de excelência. E por último, nós vamos falar aqui, ó, sobre economia, que é o tema de hoje, e também hábitos milionários. Olha só, e a gente vai ver lá no dia 94 que a pedra fundamental da riqueza é você ser econômico. Diz assim, ó, os verdadeiros milionários não querem impressionar ninguém. Às vezes a gente acha que os milionários lá, né, eles esbanjam, não? Eles pesquisam bons preços
Poucas pessoas conseguem manter hábitos de consumo extravagantes, ao mesmo tempo construir riqueza, tá bom? Então ele vai nos despertar sobre a importância da economia. E junto disso, de nós termos, né, esse tipo de conduta, a gente gastar menos daquilo que a gente ganha, ele fala que o importante é nós sempre termos uma reserva. Para quê? Para que esse dinheiro que sobra, como uma galinha, ela possa gerar, olha só, ovos de ouro que vai nos render no amanhã. Então ele diz assim, de tudo o que lhe vem às mãos, a gente tem sempre falado sobre isso, você vai gastar 80%, você vai 10% honrar a Deus e 10% você vai colocar lá num fundo, numa poupança. E daí eles perguntam, quando que você vai gastar esse dinheiro dos 10% de sobra mensal? Sabe quando? Nunca. Amém? Você vai ter que resistir à tentação de muitas vezes aquele dinheirinho lá e consumir hoje. Por quê? Porque esse dinheiro, assim como uma galinha, né, que vai colocar ovos de ouro no futuro, é esse rendimento que vai ser essa sua galinha, essa sua sementeira, tá bom? Então, para que vai servir esse acúmulo aí de poupança? Para que você, quando se aposente, você possa usar os rendimentos ou os ovos dessa continha, tá bom? E que Deus lhe dê essa sabedoria, esse domínio próprio para você resistir muitas vezes às tendências consumistas e você possa, em nome de Jesus, ter essa sementeira da poupança para que a tua velhice, a tua terceira idade, você possa consumir alguns ovinhos, amém? Dessa galinha. Ele diz assim, triste é o dia que o homem se torna absolutamente satisfeito com a vida que está vivendo, com os pensamentos que está pensando e com as obras que está realizando. Aleluia! Que você fique com essa palavra, seja edificado. E agora nós vamos renovar o nosso voto. E lembrando então, no dia 28 de junho, segunda-feira, a gente inicia o nosso terceiro ciclo de jejum até o último dia, a gente completar, fechar esse 120 dias. E no dia do último dia desse propósito, dia 18 de julho, nós vamos fazer um culto abençoado, avivado, para a gente celebrar essa grande colheita. Amém? Peguem suas mãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nessa noite, Pai. Oh Deus, cumprindo com a nossa palavra, estamos aqui renovando o nosso propósito dos 120 dias, Pai. Mais um encontro semanal, mais uma semana onde nós pudermos ser edificados e direcionados pelo Teu Santo Espírito. Que as palavras e a orientação dessa semana sobre nós superarmos o passado de dor, termos atitude, aleluia, em busca do milagre, que a gente possa, da mesma forma, fazer e ter uma vida com padrão de excelência, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. E também, Senhor Deus, esses princípios financeiros para nos abençoar, que o Senhor possa colocar em prática no nosso coração, Pai. Renovamos o nosso propósito mais uma semana, Pai. Sê conosco e já de antemão, nessa sexta-feira, nós declaramos, Pai, o nosso último ciclo de jejum. Estaremos envolvidos, esperançosos de que muito o Senhor fará em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Deus abençoe a sua vida, que bom ter esse tempo, amém, de compartilharmos a palavra juntos. Um forte abraço, eu espero vocês. Olha só, mulheres, amanhã, sábado, dia 26, 3 horas da tarde, um super encontro de mulheres com a nossa querida pastora Lourdes, e no domingo, 2 cultos abençoados, às 8 e 18h30. Deus abençoe e até domingo!